Joanete e algumas deformidades dos pés. Esse é o tema que nos trouxe aqui para conversar com o Dr. Raul Hernandes Juliato, que é ortopedista e traumatologista da Clínica Santa Helena. Doutor, muito obrigada por receber o Simples Assim. Vamos começar pelo básico, né? O que é joanete, afinal de contas? Então, joanete é uma deformidade que dá geralmente nos pés de mulheres acima dos 40 anos, entre os 40 e 60 anos, onde ela ocorre mais, onde ocorre um desvio do primeiro osso do pé para medial e um desvio lateral da ponta do pé, né? E geralmente associado àquela saliência, aquele esporão, um osso, né? Um osso aqui na parte medial do pé, né? E por que acontece isso? Geralmente a causa é multifatorial, são vários fatores. Tem as características individuais, né, da pessoa, por exemplo, se um familiar já teve, né, característica genética, se ela tem uma hiperfrouxidão dos tecidos que fazem dar essa deformidade, se ela tem alguma alteração óssea já no pé, ou seja, um pé plano, né, aquele pé mais chatinho, um encurtamento do tendão de Aquiles por trás, né? Essas são as causas individuais. E tem as causas externas, que é o uso inapropriado de calçados, né? Aqueles calçados de ponta fina, né? Aqueles bico de salto. Que a mulherada adora, que né? A mulherada adora usar, né? Isso. E também pode estar associado àquele salto alto, aquele salto agulha muito alto também pode piorar. O salto alto e o bico fino associados ou um ou outro também provocam? Os dois podem provocar, né? Porque o salto alto, aquele de agulha, provoca muita pressão nos dedos do pé, né? Distais, né? Do dedo do pé e o bico fino, né? Sapato, que é apertado, né? Na câmara anterior, eles provocam esse desvio lateral, aperta o dedo e provoca o desvio lateral do dedo. E eu sei que isso dói, porque eu tenho um pé que tem a tal da joanete já se apresentando, então é uma coisa dolorida. Sim. Mas além da questão estética, a dor são causas que fazem com que as mulheres o procurem para uma cirurgia, doutor Raul? Importante, né? As principais queixas dessa deformidade é a aparência estética, né? E a dor, tá? A dor, ela ocorre porque o dedo começa a desviar e começa a apertar os outros dedos do pé. Então começa a provocar um desbalanço, principalmente no caminhar, no andar, e os outros dedos começam a sofrer uma pressão maior. Aí começa a doer, principalmente na parte plantar, na sola do pé. Pode ter a dor. Dá choque também. Por que dá choque, doutor? Então, pode dar choque, por quê? Porque quando esse sapato apertado, esse dedo começa a pressionar os outros dedos, os nervos, né, que estão nos outros dedos começam a ser apertados e provoca essa dor, tipo queimação e choque. O tratamento é sempre cirúrgico ou há medicamentos que podem aliviar essa dor e melhorar esse aspecto? Inicialmente a gente aborda conservador. Primeiro a gente faz uma história clínica bem feita, um exame físico bem cuidadoso e exames radiográficos para determinar o grau de desvio dessa deformidade, né? Então, avaliando tudo isso, a gente indica o tratamento conservador ou cirúrgico. O que é o tratamento conservador? Então, o conservador é principalmente orientação em relação ao fator externo principal, que é o calçado inapropriado, né? Então, nós procuramos orientar, fala para a paciente usar mais sandálias, né? Principalmente em um país como o Brasil, calor, né? Dá para usar mais sapatos abertos, né? Evitar esses sapatos finos, né? Cuidados com o salto não usar muito tanto alto, salto alto. E a gente pode também indicar alguns espaçadores e protetores para evitar essa deformidade dos dedos. Mas isso lá no comecinho. Isso no começo. Isso é no começo, e se a pessoa ela aceite tratar dessa forma. Às vezes tem pacientes que chegam e falam: doutor, quero resolver essa deformidade no meu pé. Porque precisa de disciplina também para colocar essas coisas em prática. Sim, e às vezes é difícil, principalmente em relação ao trabalho, né? E a cirurgia propriamente? O que é então, indicado? Em que momento ela é indicada? Cirurgia para joanete tem dezenas de técnicas publicadas, mas todas elas abordam geralmente a técnica aberta, onde se faz grandes cortes no pé. Tá? Você consegue corrigir essas deformidades, mas esteticamente, visualmente fica muito feio, né? E os pacientes não gostam.
Então, hoje, atualmente, houve uma revolução na técnica cirúrgica, no tratamento dessas deformidades, e hoje preconiza-se a técnica percutânea da cirurgia da Joanette, onde se faz micro perfurações, né, em volta das deformidades, e consegue-se corrigir isso facilmente, sem deixar grandes cicatrizes. E essa técnica inovadora que o Dr. Raul foi buscar na Europa recentemente. Isso, a gente foi agora no final de novembro, a gente fez o curso em Nice, na França, né? Tivemos aulas e demonstrações e treinamento, e fomos para a Itália depois, em Bergamo, na Policlínica São Marco, acompanhar com a equipe do Dr. Andrea Bianchi, que é o italiano que idealizou essa técnica. A gente ficou um dia com eles e acompanhamos 20 cirurgias dessa deformidade. E essas cirurgias, elas têm que vantagens? O que você chamou de minimamente invasivo, é isso? Isso, exatamente. As vantagens é justamente isso. Você consegue corrigir as deformidades por pequenas incisões de meio centímetro, né? E você consegue, logo após, no pós-operatório imediato, no primeiro dia, você já consegue pisar, né? Você já coloca uma sandália específica e no outro dia a gente já está orientando o paciente a pisar, ele sai andando do hospital. Ou seja, ele tem um encurtamento no tempo de cirurgia, de pós-operatório, e depois de recuperação também muito mais rápido. Exatamente. Como a gente não usa material, porque antigamente eles faziam os cortes nos ossos para corrigir a deformidade e fixavam com fio de Kirchner, parafusos, placas. Hoje em dia a gente não está fazendo mais isso. Na grande maioria dos pacientes a gente não usa mais esse material, então a pessoa já pode estar pisando no outro dia e indo embora do hospital. E aí ela volta a trabalhar muito mais rapidamente, ter vida normal depois. Isso, exatamente. E esse pós-operatório requer algum tipo de cuidado? Sim, importantíssimo. A gente fala que 50% do sucesso da cirurgia é o pós-operatório bem feito, porque justamente quando a gente faz os cortes para correção, a gente usa um enfaixamento que é bem preciso e que mantém os ossos no lugar alinhados. Então tem que tomar cuidado, não pode molhar, pode pisar, a gente coloca uma faixa que pode pisar, mas ele não pode molhar, não pode tirar esse curativo. Geralmente fica no pé da pessoa 3 semanas. Esse tipo de correção, Dr. Raul, ele pode correr o risco de depois voltar, a Joanette pode outra vez aparecer, ou ele elimina de uma vez para sempre? Então, todo procedimento envolvendo o hálux valgus, suas deformidades, ele pode voltar. Porém, essa técnica que a gente viu lá na Itália, eles publicaram resultados e a gente acompanhando eles lá, demonstraram poucas recidivas, né? Muito poucas. Então, se numa avaliação de 100 pacientes, eles têm de 80% a 90% de bons resultados usando essa técnica. Em que idade é preconizada uma cirurgia para a Joanette? Tem algum tipo de limite? Não, a gente não trabalha assim com idade cronológica. Pode ser operadas desde pacientes mais jovens ou até pacientes mais idosos. Vai depender muito da escolha do doente. Se a paciente de 80 anos está insatisfeita com a estética do pé dela, ou está com sintoma de dor, principalmente na deformidade ou embaixo do pé, não tem contraindicação, pode ser feito. Ok, doutor Raul, muitíssimo obrigada pela sua participação. Muito obrigado.